Paz de Cristo, irmãos, mais uma vez aqui pelo canal Pela Graça. Vamos continuar agora a sequência dos estudos das alianças. Hoje a gente vai ver o estudo da aliança com Abraão. Então, se você ainda não assistiu os estudos anteriores da aliança com Adão e com Noé, é importante assistir para estar na mesma página do que a gente vai estar falando aqui, para entender algumas coisas que vai estar acontecendo aqui. Então, nos estudos anteriores, a gente viu que Deus chamou Adão, houve a queda, então aí a humanidade se tornou corrupta e imoral. Deus acabou com a humanidade, no dilúvio, mas ele escolheu Noé, achou graça aos olhos de Noé, escolheu Noé para começar de novo a criação com Noé. Então a gente vê que Noé ele é um novo início, um novo Adão. E as mesmas promessas que ele fez para Adão, lá em Gênesis 1, 28, abençoou Adão, falou para ele: frutifica, multiplica. Ele chama Noé e fala para Noé a mesma coisa em Gênesis 9: frutifica, multiplica. E a gente vê que a descendência de Noé e seus filhos, através de Noé e seus filhos, também se torna corrupta e imoral. Acontece o episódio então da Torre de Babel, Deus tem que intervir de novo, e aí ele chama então Abraão agora. Que em Gênesis 12 ele vai chamar Abraão, e Abraão ele também vai ser um novo início, um novo Adão, podemos dizer assim. Só que agora vai ter uma diferença. Nas primeiras duas alianças, com Adão e com Noé, a gente vê que Deus ele deixa a responsabilidade na mão do homem, e a gente vê que não dá certo. O homem cai, se torna corrupto, imoral, não consegue. O homem por si só, pelas suas próprias forças, ele não consegue manter uma aliança com Deus. E agora aqui nessa aliança com Abraão, a gente vai ver uma diferença. Que Deus chama Abraão e é Deus que vai prover o meio necessário para que o homem obtenha salvação e consiga entrar em aliança com ele, com Deus. Então essa aliança a partir da aliança com Abraão aqui que a gente vai começar a desenvolver bastante agora a teologia bíblica até a nova aliança. E a gente vê uma coisa interessante, que então em Gênesis 12, Deus chama Abraão, ele fala para ele sair da terra dele, para uma terra que Deus ia mostrar para ele, e fala que nele seriam abençoadas todas as famílias da terra. E se a gente for ver em Romanos 4 diz assim, 16 e 17. Eu vou ler só o 17, que diz assim, como está escrito: eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Então a gente vê que Deus chama Abraão e através desse chamado de Abraão ele chama à existência coisas que não existiam, como se já existissem. Isso nos remete ao quê? Algo que não existia, ele traz a existência. A gente nos remete lá para a criação. Então a gente está vendo que o chamado de Abraão, assim como Noé foi um novo Adão, Abraão ele também é um novo Adão, um novo início. Ele nos leva lá para a criação, chamou a existência coisas que não existiam. Então é um novo início com Abraão, só que esse novo início agora ele não vai deixar a responsabilidade na mão do homem. Deus vai tomar a responsabilidade para si. É isso que a gente vai ver aqui nessa aliança com Abraão, que é uma aliança incondicional, como eu já falei em outros vídeos, não vou ficar explicando de novo, mas a aliança incondicional é quando Deus faz uma aliança e não é independente de a gente obedecer ou não. Deus prometeu aquilo e isso vai ser incondicionalmente, vai acontecer. E usando algumas palavras-chave, palavras importantes que a gente vai ver desde Gênesis 1, que está por todo Gênesis, a gente vai ver as palavras abençoou, foi abençoado, frutifica, frutifique-se, frutificar e multiplique-se. A gente vê isso então lá em Gênesis 1, 28 para Adão. Ele fala para Adão, ele abençoa Adão e fala frutifica e multiplique. Frutifique-te e multiplique-se. Aí quando ele chama Noé, em Gênesis 9, ele fala de novo para Noé, frutifica e multiplica, mesma coisa que ele tinha falado para Adão. E quando ele chama Abraão, ele vai falar para Abraão a mesma coisa, multiplica e frutifica. Eu já falei no vídeo anterior a esse, que é o vídeo da introdução das duas casas de Israel, eu já mostrei vários textos, várias passagens dessa aliança
das promessas feitas a Abraão, então eu não vou falar tudo de novo aqui. Se você não assistiu o vídeo anterior, a introdução das duas casas é bem importante assistir, que está em paralelo aqui com a aliança com Abraão. Mas lá em Gênesis 12, em Gênesis 17, Gênesis 22, 26, 28, 35, a gente vai ver todas essas promessas para Abraão, depois para Isaac, depois para Jacó. E a gente vê que tanto Isaac como Jacó, eles recebem as mesmas promessas que foram dadas para Abraão. E essas promessas eram: frutifique-se, multiplique-se, e em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Então a gente vê todas essas promessas, que as promessas foram passando, né, de Abraão para Isaac, para Jacó. E traçando esse paralelo, então a gente pode entender e concluir que a descendência de Abraão, ou seja, Abraão, Isaac e Jacó, eles herdaram esse papel que era de Adão. Então eles são um novo início, um novo Adão. Só que eles também são o novo e o último Adão. Por que eu digo isso? No sentido de que agora Deus não vai fazer novos inícios. Ele começou com Adão, deu errado, ele fez um novo início com Noé, deu errado, ele fez um novo início com Abraão, Isaac e Jacó. Só que agora não tem um novo início. Aí a partir de agora a história começa a se desenvolver até chegar na nova aliança com Cristo. E a gente vai ver depois uma aliança com Israel, depois uma aliança com Davi, e aí a nova aliança em Cristo. Só que lá em 1 Coríntios, né, 1 Coríntios 15, Paulo diz que Cristo é o último Adão. Então como que foi Abraão, né, esse último Adão? É porque na verdade Cristo ele cumpre todas as coisas, ele cumpre as promessas feitas a Abraão, ele cumpre Israel e ele cumpre Davi. Ele é o verdadeiro Davi, ele é o verdadeiro Israel, ele é o verdadeiro Abraão, ele é o verdadeiro pai da fé. Então ele cumpre todas essas coisas. Então é Cristo, né? Ele é o último Adão. E é daí que Paulo ele tira esse entendimento de dizer que Cristo ele era o último e o verdadeiro Adão. Porque ele teve esse entendimento de que teve um início com Adão, deu errado, ele fez um novo início com Noé, deu errado, ele fez um novo início com Abraão e Cristo cumpriu todas as promessas. Então, que a partir daqui da aliança com Abraão é que Deus coloca a responsabilidade para ele, tira do homem e pega para ele a responsabilidade. Daí, então, Cristo cumpre todas essas coisas. Então, Cristo, ele é o verdadeiro Adão, ele é o verdadeiro pai da fé, ele é o verdadeiro Israel, ele é o verdadeiro rei, o verdadeiro Davi. Então, ele cumpre todas essas coisas. Então, é por isso que lá em 1 Coríntios 15, Paulo vai falar que Jesus ele é o último Adão. Então aí continuando a história, a gente vai ver que então Deus chama Abraão ali em Gênesis 12, aí em Gênesis 15 ele faz a aliança, em Gênesis 17 ele confirma essa aliança, em Gênesis 22 ele faz um juramento, então tá desenvolvendo toda a história aqui com Abraão. Não vou ficar indo nos todos os textos, senão o vídeo vai ficar muito longo, mas você pode pegar e ler a sua Bíblia aí de Gênesis 12 até Gênesis 22 e ver tudo que foi acontecendo ali na história com Abraão. E a gente vê então que em Gênesis 12 ele faz uma promessa envolvendo, né, a terra e a descendência de Abraão, de dar a terra para Abraão e a descendência dele, que abençoaria todas as famílias da terra. Aí lá em Gênesis 15 a gente vê uma aliança sendo firmada, é muito importante ali em Gênesis 15, daqui a pouco a gente vai ver especificamente em Gênesis 15, é muito importante o que está ali. Aí a gente vê em Gênesis 17 que Abraão e Sara, eles tentam que essa descendência viesse através de Agar, do filho dela Ismael, né? E a gente vê que Deus diz que não seria a descendência de Abraão, mas que seria do fruto do ventre de Sara mesmo e de Abraão, que a gente sabe que nasce Isaac. E é muito importante essa história também de Sara, Agar, Isaac e Ismael, para a gente entender depois todo o decorrer da história, o Novo Testamento, para não tomar interpretações erradas depois lá em Romanos 9, 10 e 11, como por exemplo os calvinistas, né? Eles têm uma interpretação totalmente equivocada do que está acontecendo ali. Eles tiram conclusões que não tem nada a ver com o contexto do que realmente está sendo dito ali. É por isso que por exemplo, surgiu a doutrina do calvinismo, né? Que é uma doutrina totalmente equivocada. Mas isso não é assunto para esse vídeo também. Então vamos continuar aqui
no foco que é a aliança com Abraão. Então vamos dar uma analisada rapidinho aqui, um pouquinho em Gênesis 12. 12 é um capítulo bem importante para a gente entender essa aliança e ter um entendimento correto dessa aliança aqui em Gênesis 12, Gênesis 15, todas essas partes dessa aliança com Abraão, ela é importante para depois a gente entender todo o resto da Bíblia, para a gente não se perder nas outras alianças, na nova aliança em Cristo. Como eu disse, por exemplo, o que aconteceu ali em Sara e Agar, para você não se perder e ter interpretações equivocadas de algumas coisas. Então é bem importante, a gente vai dar uma pincelada aqui meio por cima. Então a gente vê que em Gênesis 12 a gente pode dividir ali do versículo 1 ao 9 em duas partes. O versículo 1 até o versículo 3, a gente vê que tem um comando, né, para ele sair da terra dele e ir para a terra que Deus o mostrou, e a gente vê 3 promessas, né, ou 3 bênçãos a partir desse comando de ele sair da terra. A gente vai ver então que ele fala para Abraão: sai da sua terra e vai para a terra que eu vou te mostrar. E aí ele faz 3 promessas para ele: fazer dele uma grande nação, abençoar ele e engrandecer o seu nome. Isso está ali em Gênesis 1 a 3. Aí depois dos versículos 4 a 9, a gente vai ver que fala que ele vai ser abençoado, e aí tem mais 3 promessas. Então ele promete que Abraão seria abençoado, e a gente vê 3 promessas: abençoar os que o abençoarem, amaldiçoar os que os amaldiçoarem, e que neles todas as famílias seriam abençoadas, né? Seriam benditas todas as famílias da terra, todas as famílias seriam abençoadas através dele. Então o que a gente está vendo aqui? Aqui em Gênesis 12, de 1 a 9, né? Então a gente dividiu em 2 grupos aqui, as promessas, quando ele chama ele para sair da terra, e depois ele abençoa e dá mais 3 promessas. O primeiro grupo de 1 a 3 a gente vê que são promessas individuais para ele: fazer dele uma grande nação, o abençoar e engrandecer o nome dele. São as promessas individuais. O segundo grupo de promessas, de 4 a 9, a gente vê que é promessas para a nação daí, que é abençoar todos os que o abençoarem, amaldiçoar os que o amaldiçoarem, e que nele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então a gente vê um pouco uma divisão: o primeiro grupo de promessas para ele, o segundo grupo de promessas para a nação, para Israel. Um outro aspecto então que a gente está vendo é que se ele está dando uma promessa para Abraão e fala que vai fazer dele uma grande nação, uma nação ele precisa do quê? Uma nação precisa de um pedaço de terra. Então a gente vai ver aqui uma promessa da terra de Israel que vai ser dado para ele aqui, esse pedaço de terra. A segunda e a terceira promessa é que ele seria abençoado e que o nome dele seria grande. E a gente vê que essa promessa ela é similar depois com a promessa lá em 2 Samuel 7, com a aliança com Davi. Ela é bem similar com essa promessa, né, de se abençoar e o nome dele seria feito grande. Isso também encaixa então aqui na promessa de Deus para Abraão e para Sara, que está em Gênesis 17, 6 e 17, 16, que diz que reis sairiam da descendência dele. Então isso está tudo encaixado aqui na palavra. E apesar de que Abraão ele nunca foi chamado de rei, Abraão ele nunca foi um rei, né? Nunca foi considerado rei, na palavra ele não é chamado de rei. Mas a gente vê, por exemplo, que o rei de Gerar trata ele como se ele fosse um rei. E lá em Gênesis 23, 6, os habitantes de Hebron chamam ele de príncipe de Deus. Então a gente vê aqui que apesar de Abraão não ter sido chamado de rei na palavra, ele teve esse papel como se ele fosse um rei. Tanto é que a gente vai ver lá no episódio com Melquisedeque, né? Que ele venceu reis e que a gente vai ver que reis vieram abençoar ele. Lá em Gênesis 14 a gente vê que vem reis abençoar ele. No versículo 17 e no versículo 21 de Gênesis 14 a gente vê o rei de Sodoma vindo abençoar ele, e depois a gente vê Melquisedeque vindo abençoar ele. A gente sabe que essa simbologia de Melquisedeque que a gente vê lá em Hebreus depois, Paulo falando pra gente. Então Melquisedeque, né, em hebraico é Melech
Tzadek, ou seja, o rei justo. Está nos apontando para Cristo. Lá em Gênesis 14 diz que Melquisedeque trouxe o pão e o vinho. Então, o que a gente usa na ceia? O pão e o vinho. Então, está apontando para Cristo. Melquisedeque aponta para Cristo. O pão e o vinho apontam para Cristo. Então, tudo ali, toda a simbologia ali em Melquisedeque aponta para Cristo. Ele é o rei de Salem. Em hebraico, Salem é Shalom, que é paz. Então, ele é o Melech Tzedek, Melquisedeque é o rei justo, ele é o rei da paz, porque ele é o rei de Salem, de Shalom, rei da paz. Ele traz o pão e o vinho. Então você vê que está toda a simbologia de Cristo aqui, vindo abençoar Abraão. Então a gente vê toda essa simbologia aqui nessa aliança com Abraão. E aí a gente vê também uma coisa interessante, que primeiro que Abraão ele reconhece Melquisedeque como um sacerdote do Deus Altíssimo. Então ele reconhece ali Cristo, a gente vê que ele dá o dízimo de tudo, né, para Melquisedeque, e vê que Abraão não aceita o dízimo do rei de Sodoma. Então tudo isso é bem interessante no que acontece aqui. E aí já no segundo grupo de promessas, como a gente viu, o primeiro grupo foi individual ali para Abraão, o segundo grupo de promessas é para a nação. Para o povo que ia vir de Abraão. E aí a gente vê que ele vai abençoar quem o abençoar e amaldiçoar quem o amaldiçoar. Então a gente vê aqui uma separação entre bênçãos e maldições que vai estar condicionado ao povo. E aí isso vai ter ligação com as próximas alianças também. Então agora que a gente deu uma olhada aqui em Gênesis 12, vamos fazer um resuminho de tudo que a gente viu até aqui nesse vídeo. Terminar a parte 1, fazer um resumo, terminar a parte 1, e aí na parte 2, aliança com Adão, a gente vai dar uma analisada em Gênesis 15, que é muito importante para essa aliança e para todo o resto da palavra, a gente entender a obra de Cristo, tudo ali em Gênesis, nessa aliança com Abraão. Então Deus faz uma aliança com Adão, Adão cai, então chama Noé, faz uma aliança com Noé também, não dá certo. Então Deus está testemunhando que deixar na mão do homem não ia dar certo. Ele tentou, mas não deu certo. Ele, na sua presciência, na sua onisciência, ele já sabia que não daria certo, mas ele está ali fazendo para testemunhar para a gente. Ó, eu tentei, não dá, vocês não conseguem manter uma aliança comigo. Então aí ele chama Abraão e ele vai tomar a responsabilidade. Aí ele chama Abraão, faz as promessas para Abraão e ele dá esses pontos, né? Você vai fazer seu nome grande, vou abençoar você e a partir de você todas as famílias da terra serão abençoadas. E ele fala também para a nação, dá promessas ali para a nação. Vai abençoar todos que o abençoarem e amaldiçoar todos que os amaldiçoarem. Então, e dá a promessa da terra também, né? A terra, uma nação precisa de uma terra. Então tá ali a promessa de uma determinado pedaço de terra, que é em Canaã. E aí, a partir disso agora, dessas promessas, de tudo isso que foi acontecendo, a gente vai chegar em Gênesis 15, que vai ser bem importante nessa aliança. Só que vai ficar para o próximo vídeo, essa é só a parte 1 do vídeo, a gente vai continuar agora na parte 2, para o vídeo não ficar muito grande. Espero que vocês tenham gostado, Deus abençoe a todos.